Bom, vamos lá, continuando. Algumas respostas HTTP, elas foram feitas especificamente para alguns cenários e é importante o desenvolvedor de um serviço web que usa o HTTP eh, seguir, né? Seguir essas regrinhas básicas, vamos dizer assim. Então vamos lá. O HTTP ele define cinco classes, vamos dizer assim, de respostas, ok? A gente só vai tratar aqui de quatro delas, que é as de sucesso, que ficam na faixa de 200 para cima, até 300, né, até 299, que não tem tudo isso. Redirecionamento, que é na faixa dos 300. Erro do cliente, que é na faixa dos 400. E erro do servidor, que é na faixa dos 500. Okay? Então a gente vai entender melhor agora como cada uma dessas faixas funciona. Vamos lá, 200. A faixa de 200, ela representa sucesso de alguma coisa, ok? Por exemplo, 200, ele tem uma mensagem de OK, e é muito usado, por exemplo, em requisições GET e DELETE, tá? Em algumas situações, por exemplo, de atualização também, no PUT. Então, 200 OK é o mais tradicional. Requisitou uma lista de usuários cadastrados. Usando o GET, né? Requisita essa lista e recebe a lista de usuários com um 200 OK. O 201 created é muito usado para o post, quando você cria um novo recurso. Então, os dados podem, por exemplo, vir na resposta do 201 created, tá? E no cabeçalho, o campo location coloca justamente uma URI para que você possa fazer um get desse recurso recém-criado. Beleza? A gente vai ver isso em um exemplo prático nas próximas aulas. O 204 é o no content. Então, foi feito algum sucesso, né? Só que não há conteúdo de resposta, ou não precisa nada ser retornado. É muito usado no put, no patch e algumas operações de get. Por exemplo, retornar, quero obter a lista de usuários cadastrados. Só que se essa lista estiver vazia, você pode retornar um 204 no content. Nada impede de você retornar um 200 OK. Não faz muito sentido, mas é possível, ok? Fique à vontade. Eu aconselharia, eu uso inclusive o no content, ok? É mais apropriado. O 202 accepted, por exemplo, o servidor aceitou uma requisição, só que ele vai processar aquela requisição. Exemplo, processos assíncronos, tá? Um exemplo prático, você solicita o pagamento, uma transferência bancária ou algo assim, né? Como o servidor vai levar um tempo para processar, o servidor pode retornar um 202 accepted, que ele aceitou a requisição, e ele pode simplesmente gerar uma URL de notificação de resultado ou um push de notificação de resultado, tá? Para obter depois o resultado do processamento. Então, é, comprimir um arquivo muito grande, que possa levar muito tempo, né? Você enviou um post, por exemplo, para isso, e recebeu um accepted, dizendo, ó, foi aceito, mas aí vai ser processado ainda, aguarda o retorno nessa URL, ou então enviaremos um push notification, né, para notificar que foi finalizado. Um outro exemplo é o 301 Moved Permanently. Então, você tentou acessar um recurso, aquele recurso não está mais naquele ponto, naquela URI, e ele informa qual é a nova URI ou URL, enfim, para aquele novo recurso. Tá? Mais uma vez para get e head. Raramente eu uso ou já usei isso, talvez nem me recordo. Mas, por exemplo, o 301 ele pode ser usado, muito usado, por exemplo, em buscadores como Google, Facebook, onde existia um recurso naquela URI, só que aquele recurso foi alterado para um outro URI e o Google precisa indexar isso. Tá? Então, quando ele vê um moved permanently, tá? O 304 para not modified, por exemplo, quando você quer fazer alguma requisição de cache, né, que verificar se um recurso foi alterado, então você pode receber um 304 que não foi modificado, né, not modified. Para o desenvolvedor, pouquíssimo útil, tá? Essa faixa dos 300. Agora sim, faixa dos 400, erros do cliente. Então você quer desenvolver, por exemplo, uma API que acesse o serviço do Google Maps, por exemplo. Se as suas requisições tiverem algum erro, algum
parâmetro faltando, um formato de um conteúdo que não está legal, ou você envia uma requisição para um recurso que não existe. Todos esses erros que são do seu cliente, você receberá um erro na faixa dos 400. Então vamos lá. 400, bad request. Por exemplo, o servidor não conseguiu processar porque você mandou um parênteses a mais, uma vírgula a menos, enfim, alguma coisa que o servidor não conseguiu compreender. O 401 é o unauthorized. Ele é muito usado para quando o usuário, por exemplo, se você pode estar desenvolvendo sua API para requisições onde exigem, por exemplo, que o usuário seja autenticado, ele não fez a autenticação, então está faltando o token de autenticação, você pode responder com 401 unauthorized, tá? O 403, ele é o forbidden, então o usuário está conectado, no caso logado, está autenticado, mas ele não tem autorização para acessar aquele recurso. Por exemplo, a lista de transações bancárias de um outro usuário. Você pode retornar um 403 forbidden. 404 é quando o recurso não foi encontrado, não foi localizado. Aquele velho 404 not found, a página não encontrada. Pronto, é esse o grande exemplo, tá? Mais exemplos de erros 400. Not acceptable. Então, a API não suporta o formato do media type. Então, você enviou dizendo que gostaria de receber Você enviou, na verdade, por exemplo, um JSON, quando, na verdade, a API esperava por um XML. Okay? Conflito 409. Você tentou armazenar um recurso que já tem algum recurso lá com a mesma propriedade. Por exemplo, você cadastrou um usuário, depois tentou cadastrar um novo usuário, uma nova pessoa, enfim, com o mesmo número de telefone do primeiro. Você pode gerar um 409 conflict, ok? Unsupported media type. Então, por exemplo, você diz que processa, que quer aguardar um JSON, mas na verdade o servidor só suporta XML. Okay? 429 too many requests. Por exemplo, se o servidor quiser bloquear a quantidade de acesso do cliente, exemplo, Google Maps, se você quiser construir uma aplicação que usa Google Maps, pode ser que o seu pacote lá para o Google Maps seja 10 requisições por segundo. Mas aí você está mandando mais que isso. Simplesmente em alguma requisição dessa, o Google pode te retornar um too many requests, tá? Porque você passou daquele limiar de acessos permitidos. Aqui cabe também uma reflexão sobre o GET. Quando o GET não tiver resultados, por exemplo, barra usuários, né? E esse barra usuários não tem nenhum usuário cadastrado. Vamos para um exemplo. Você pode retornar tanto no content, um 204 no content, sem conteúdo, ou você pode retornar um not found, um 404 não encontrado. Eu vou compartilhar aqui o que eu faço normalmente e que eu acho mais coerente. Mas não há, até onde eu saiba, não há uma regra ou uma lei que determine isso que eu vou dizer agora. Mas vamos lá. Suponha esse recurso. Barra discography de discografia, barra Guns N' Roses, barra Use Your Illusion, barra songs. Ok. Quando é que eu poderia retornar nesse get um 204 ou um not found, caso algo não seja localizado? Por exemplo, se nessa discografia, a discografia existe, é a Use Your Illusion, não tiver nenhuma música, então tá 0 músicas lá cadastradas, eu retornaria um no content, sem conteúdo. Tá? Entretanto, se a discografia Use Your Illusion não existir, não tiver cadastrada, tem a banda, mas a Use Your Illusion não está cadastrada. Então ele não sabe o que é isso, não sabe o que é Use Your Illusion. Então você pode responder com 404 not found, tá? Não há discografia Use Your Illusion. Mais uma vez, aqui é uma coisa que eu faria, tá? Que eu faço e faz total sentido para mim. Se vocês tiverem algo contra essa abordagem, a gente pode discutir em uma aula síncrona de repente. Ou vocês podem enviar e-mail para mim questionando, ok? Muito cuidado com cenários de segurança, tá? Alguns hackers, eles usam esse tipo de resposta para tentar obter algumas informações no banco de dados. Por exemplo, vai recuperar uma senha, recuperação de senha. Então você bota alguns e-mails lá para tentar descobrir qual e-mail ele existe. Se você bota um e-mail que não está cadastrado e retorna com 404,
o hacker ele vai descobrir que não existe, tá? O atacante ele vai saber que não existe aquele e-mail. Então ele pode ficar tentando descobrir outros e-mails até descobrir que aquele e-mail existe, porque isso vai retornar enviamos uma mensagem para o seu e-mail. Tá? Nesses casos, eu colocaria sempre um 204 no content e dizendo enviaremos uma mensagem para você, ok? Ou enviamos uma mensagem por e-mail, tá? Já que vai retornar uma mensagem, eu poderia botar até inclusive um 200, ok? Certo? Mas tomem muito cuidado com essa parte de segurança, principalmente com o not found, porque alguns hackers, alguns atacantes, eles tentam descobrir a existência de algum recurso ou não no banco de dados através de 404. A faixa dos 500 é erro interno no servidor. Então, por exemplo, erro de execução, no pointer exception, qualquer exceção que disparou, normalmente retorna-se um internal server erro 500. Service unavailable, por exemplo, 503. Então, o servidor não está pronto para atender a requisição, pode estar disponível. Exemplo, para um ataque de negação de serviço distribuído, DDoS, né? Por exemplo, o Grupo Anonymous faz bastante isso, né? Envia uma quantidade massiva de requisições para um determinado servidor, até derrubar aquele servidor. E o gateway, enfim, aquele servidor pode retornar um 503, serviço indisponível. Ou se você estiver usando Kubernetes, não se preocupem aqui com esse palavrão aí, Kubernetes, tá? Quando você tem pods indisponíveis, você pode também retornar um 503 Service Unavailable. Não se preocupem mais uma vez aqui com Kubernetes, é algo muito peculiar para quem já trabalhou com Docker e Kubernetes. Okay? Mas aqui o servidor não está podendo responder a requisição por algum problema interno no servidor, e ele pode responder nessa faixa dos erros de 500. Ok? Como é que as respostas de erros elas podem ser retornadas? Eu já vi de tudo, né? Como você vai tentar usar uma API que não siga bons princípios, tem vários formatos de erros, né? Às vezes são uma mensagem solta, né? Enfim, existe um padrão, uma especificação chamada Problem Details, tá? Definido na RFC 7807. Se você colocar no Google aí RFC 7807, vocês vão encontrar esse Problem Details, que é justamente para você detalhar respostas de erro, ok? Por exemplo, o content type da resposta ele é um application problem JSON, tá? Ou seja, um problema no formato JSON. Você pode ter o tipo, esse type aí é uma URI, é um endereço, uma URL para algum lugar onde você descreve com mais detalhes aquele erro. Então, para quem está, se você tiver uma API pública para algum serviço e o desenvolvedor quiser compreender melhor como funciona, pode acessar essa URI. O título do erro, o status HTTP do erro, então você pode retornar um conflito, um not found, enfim, um bad request 400, então vai tudo aí nesse HTTP, status. Mais detalhes, por exemplo, você pode retornar aí a stack trace do erro, você pode retornar mais outros detalhes desse erro. Tá? E uma instância para o objeto que está causando esse erro, por exemplo, tá? Na URL. Exemplo está aqui. Então, por exemplo, aqui é uma requisição para API/values e gerou um erro, né? Essa requisição ali no topo, né? Esse get. Então ele pode retornar title, uma exceção gerada randomicamente, né? Status 500, então foi um erro no servidor, mais detalhes está aí, a stack trace do servidor, tá? E lá embaixo a instância de API/values. Esse content type é importante salientar aqui, tá? É na resposta, no cabeçalho, que normalmente vem application/JSON, em um erro de resposta HTTP, no padrão problem details, ele vem como application/problem/JSON. Okay? Beleza. Na próxima aula, a gente vai ver os níveis de maturidade de uma API RESTful. Okay? Então, até a próxima aula.